Nós começamos agora, dia 1º de setembro, uma série intitulada Ativando uma Vida de Oração. E, geralmente, eu não prego 4 ou 5 domingos consecutivos. Geralmente, eu prego 3, um domingo a pastora Angélica prega, no outro domingo o Andinho prega, para poder os irmãos não enjoarem de mim, e a gente também alternando. Mas, de alguma forma, eu senti que esse mês eu tinha que focar todo o mês de setembro nessa série sobre oração. Então, se você está pela primeira vez conosco, se você quiser nos visitar no YouTube, Paz Church João Pessoa, lá estarão as séries, as pregações anteriores do dia, vai estar dia 1º, dia 8, dia 15, e também vai estar essa depois, em nome de Jesus, tá bom? Então, você pode olhar para você entender um pouquinho melhor lá. Mas eu quero falar com vocês hoje sobre Paulo, o mestre da oração. Diga assim, Paulo, o mestre da oração. Mas eu quero só recapitular que no domingo passado eu falei sobre alguns tipos de orações. Então nós falamos sobre oração feita com fé, falamos sobre oração de concordância ou corporativa, falamos sobre oração de petição, súplica e ações de graças, falamos sobre oração de adoração, oração de consagração e oração de intercessão. Falamos também naquele domingo anterior sobre alguns tipos de inimigos. Nós frisamos 3 inimigos. Primeiro nós falamos sobre não ser específico no pedido. É importante nós, quando formos orar a Deus, sermos bem específicos. Nós falamos isso biblicamente quando Jesus chega para Bartimeu cego, ele pergunta, o que você quer que eu faça? Estava muito claro que o cego queria ver, sim ou não, gente? Mas de algum motivo, não sei porquê, Jesus fala o seguinte, me diga o que você quer que eu faça. Então é importante a gente ser muito específico. Falamos também do segundo inimigo na semana passada da oração, que é um coração incrédulo. Quando você vai para Hebreus capítulo 3, versículo 12, diz que o povo de Israel não entrou na terra prometida porque eles foram incrédulos, então eles morreram no deserto. Muita gente está morrendo no meio dos problemas porque tem o seu coração cheio de incredulidade, de falta de fé, enfim. Nós também falamos sobre o terceiro inimigo, que é não esperar o tempo de Deus. E aqui eu quero falar para vocês, Charles Spurgeon, um grande pregador inglês, ele disse que por meio da perseverança, a lesma chegou até a arca. Claro que ele fala isso de maneira figurativa, né? Não existe comprovação biológica, científica que tinha lesma naquele tempo, mas é só uma figura de linguagem. E o problema nosso é que muitas vezes, nós falamos isso no domingo passado, nós temos a tendência de ter um estilo de micro-ondas. Tudo é muito rápido, tem que ser agora, já. E a pergunta que Paulo faz é, quem é você, ô barro, para dizer ao oleiro o que tem que ser feito? Quem somos nós? Pessoas, gente, nós somos pentecostais, mas a gente tem que ter cuidado com algo. Nós temos muita tendência a falar, eu determino que seja assim. E talvez a oração mais correta é, Deus, que seja feita, Jesus fez isso no Getsemane, que seja feita a tua vontade. Então esse determina como se fosse, Deus, é o seguinte, olha, acabou o tempo, é agora, faz agora ou nada, eu já estou cansado. E com Deus não funciona dessa maneira. Nós também queremos só relembrá-los que é importante na oração, não só aquela explosão inicial. O que é isso? A gente vai separar para orar, vamos orar, começa uma semana, na outra semana já não tem mais oração. Então o X da questão não é aquela corrida, aquela maratona muito rápida, mas sim uma constância, uma vida de oração diária. Veja no telão comigo, olha só a constância nos manterá firmes após meses e até mesmo anos, no mesmo lugar de oração, pois a oração não é, meus irmãos, uma corrida de curta distância, mas é para toda a vida. Diga assim, oração é para toda a vida. Francis Chan, ele escreveu um livro chamado Louco Amor, e ele disse que a pergunta mais desconcertante que se faz para uma pessoa é esta, abre aspas, como vai a sua vida de oração? Ele falou que essa é a mais terrível, porque a pessoa fica surpresa aí, será se eu oro, será se eu não oro, será se a minha vida de oração é equilibrada, como está o meu nível de oração?
A gente observa que a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, aqueles irmãos, eles sabiam que para obter sucesso, eles precisavam orar. E isso aqui é muito forte porque nós temos um engano muito grande hoje, já tem gerado um sofisma. O que é sofisma? Uma mentira disfarçada de verdade. Qual é a mentira? Muita gente tem tido sucesso hoje em muitas áreas na vida e nem ora. Então a pessoa pensa assim, poxa, para que orar? Hoje está tudo bem comigo, está tudo certo, não preciso orar. Então isso é uma mentira muito grande. Veja no telão que o desastre espiritual se desenha quando nós começamos a desprezar essa vida de oração. Quer cair, começa a desprezar Deus, começa a não investir tempo de oração. Isso é um problema muito, muito, muito sério. Mas olha só, meus irmãos, muitas vezes também a oração que nós vamos fazer, a gente não sente nenhuma emoção, a gente não vai sentir nenhum choro, a gente não vai sentir nenhum arrepio, nada. A gente está orando, não está sentindo nada. Mas você tem que ter uma certeza de que Deus está te ouvindo. Mesmo que não seja no tempo que você quer. Você queria que fosse micro-ondas. Rápido, rápido, rápido. Não é no seu tempo, mas tenha certeza que Ele está te ouvindo. Eu gostei muito do que Tim Keller disse. Ele tem um livro intitulado Oração. Ele falou que existem 3 tipos de orações. Primeira oração que ele fala, oração para dentro, é aquela oração de confissão de pecados, de arrependimento, de autoexame. Você pode observar essa oração em Salmo 51, você vê Davi compungido diante de Deus, arrependido por ter pecado de maneira tão forte. Tim Keller também fala sobre a segunda oração, que é a oração voltada para cima. É aquela oração que nós oramos agradecendo pelo aquilo que Deus é, pela onisciência de Cristo, pela onipotência de Cristo, por Ele ser todo poderoso. E também Tim Keller fala sobre a oração voltada para fora, que é aquela oração que eu não oro por mim, eu oro pelas pessoas. Vocês lembram que eu falei domingo passado, que quando Jó, no capítulo 42 de Jó, versículo 10, ele ora pelos seus amigos, o que acontece? A Bíblia diz que Deus restaura a sorte de Jó. Deus abençoou Jó, Deus restaurou, deu tudo de volta para Jó, porque Jó não se preocupou em orar só por si. Mesmo no caos, ele falou, Deus, eu abençoo os meus amigos, e Deus o abençoou. Mas, meus irmãos, ainda na introdução, quero falar para vocês, nós vivemos no mundo de mídias sociais. E nas mídias sociais é o seguinte, que tem mais seguidores, são os mais famosos, são os mais curtidos, são os mais visualizados. E aí existe um problema porque o mundo que a gente vive prega o seguinte, que as pessoas bem-sucedidas são pessoas que não têm tempo para orar. Alguém já viu essa notícia por aí? Não tenho tempo para ler a Bíblia, não tenho tempo para buscar Deus, porque a minha vida é muito corrida, eu faço muitas coisas, eu trabalho, eu estudo, eu tenho família, eu não tenho tempo. E aí é um problema muito grande, porque essa agitação diária, ela me distancia do lugar secreto. E a gente viu em Mateus 6,6 que o lugar secreto é o local onde eu me encontro com Deus. Amém ou não, gente? É um local onde eu sou abençoado, onde eu tenho um relacionamento com Deus. E a gente tem que ter cuidado com isso. Agora, uma coisa muito forte também que a pessoa mais simples do mundo, a pessoa mais inculta do mundo, a pessoa mais desprovida talvez de inteligência, de oportunidade, essa pessoa, ela tem a mesma oportunidade que qualquer outra pessoa culta, inteligente, cheia de informação, de chegar diante de Deus através da oração. Então, diante de Deus, nós temos todos o mesmo acesso de clamar e chegar no trono de Deus. Então, por exemplo, talvez alguém para pregar, talvez alguém para tocar no louvor, talvez alguém para ministrar uma aula da escola da igreja, tem que ter um preparo para aquilo ali. Mas sabe o que é interessante? Todos nós não precisamos de preparos para orar. Simplesmente tem que ter o quê? Um coração contrito. Diga assim, eu preciso ter um coração contrito diante de Deus. Todos os textos que a gente vai estar lendo hoje estão na versão Ara Almeida, revista atualizada. Vamos para o primeiro ponto, então. Quero falar com você agora sobre a importância da perseverança na oração. Veja Romanos 12, 2, Paulo disse que regozijai-vos na esperança,
Sede pacientes na tribulação, na oração, o que, gente? Diga assim, perseverantes. Então, o que Paulo está dizendo? Olha, o que é regozijar? Se alegre, uhul, yes, yes, yes. Quando vocês estão o quê? Esperando algo. Eu já orei tanto, 1 ano, 2 anos. Qual é a tendência de muita gente? Ah, Deus não gosta de mim. Ah, só ouve fulano de tal. Eles, parece que o céu só chove na grama do vizinho, e a minha está seca. O que Paulo fala? Enquanto está esperando, se regozije. O que ele fala? Sede pacientes na tribulação. Muitos de nós estamos orando para a gente se livrar de uma tribulação, sim ou não? Sim? Muita gente. Sede pacientes. Mas ele fala o seguinte, perseverem na oração. Eu quero contar um testemunho para você. Robert Morris, no livro Por que Continuar Orando, conta um testemunho muito forte. Ele disse que uma senhora evangélica orou 42 anos para o seu marido ser salvo. Diga assim comigo, 42 anos. Irmãos, eu só tenho 39, já vivi tanto. 3 anos ainda para frente, orando por o marido. E aí o que acontece? E esse marido dela, ele era um grande executivo, então ele viajava para outros estados, isso foi nos Estados Unidos, viajava a trabalho. Então ele foi para a Flórida e para passar 1 mês de trabalho lá. Então toda manhã ele ligava para a esposa, para dar um bom dia. Naquele tempo era telefones, né, telefones fixos. Ligava para dar um bom dia e à noite ligava para dizer como foi o dia. Então, interessante que naquele dia teve um servo de Deus, um grande homem de Deus, empresário também, que estava indo para o trabalho todo de paletó, todo arrumado, executivo. E quando ele foi entrar no seu carro, ele escutou uma voz do Espírito Santo, cruze a avenida e peça carona. Deus, como? Estou todo arrumado, estou no horário, tenho que chegar no trabalho, eu tenho meu carro para quê, Espírito Santo? Cruze a avenida e peça carona. Então, ele fala que ele cruzou a avenida e ficou lá, tá bom, Deus. Primeiro não parou, segundo parou, ele entrou, ele conheceu uma pessoa, falou, olha, você está indo para tal local, me dá uma carona até lá perto, eu trabalho perto, enfim. Nesse processo, aquele executivo que Deus mandou ele pedir carona, ele começa a evangelizar aquele homem. Começa a falar do amor de Deus, começa a perguntar de onde ele é. Ele pega o contato telefônico da casa daquele executivo que a esposa orava. Pois bem, chegou no local, ele desceu e o motorista continuou para chegar na sua empresa. Nesse processo dele que ele deixa e chega até a empresa, ele se envolve num acidente e o cara morre. Passa-se 1 mês, aquele executivo cristão manda WhatsApp e ninguém responde. Aquele amigo que ele conheceu naquela carona não responde mais. Então ele resolve ligar para a casa do amigo. Tudo bem, eu sou fulano de tal. Cadê o fulano? Fulano. Aí ela falou o seguinte, olha, eu sou a esposa dele, você não sabe? Ele falou, não, eu não sei. Ele morreu. Morreu, de acidente morreu. Que dia foi? Ela falou, só que ela falou o seguinte, olha, ele morreu sem Jesus. Eu orei tanto por ele, 42 anos, eu não acredito. A minha alma está angustiada há 1 mês. Ele fala, calma. Ele morreu que dia? Tal hora. Ele fala, deixa eu falar algo para você. Ele conta toda a história. Eu sou um cristão evangélico. Eu estava indo para o meu trabalho. Conta toda a história. Deus me mandou cruzar a rua. E naquele dia eu falei de Jesus para o seu marido e ele aceitou Jesus. A mulher, meu Deus. Irmãos, por que eu falo isso aqui para você? Porque muitas vezes nós perdemos as bênçãos porque falta em nós perseverança. Diga assim, em mim não faltará perseverança. Veja comigo o que Leonardo Ravenhill disse. Ele disse que se tivéssemos mais noites sem dormir em oração, haveria menos almas que teriam que passar a noite sem dormir eternamente no inferno. Isso é forte ou não? É forte. Veja o que Charles Sindo disse, ele disse que uma vida marcada pela profundidade só pode ser cultivada por longos períodos passados na presença. Deixa eu te perguntar algo, você quer profundidade em Deus, sim ou não? O segredo é passar tempo na presença.
O que é isso? É passar tempo com Deus, é passar tempo na palavra, na oração, no jejum. Deixa eu abrir um parênteses aqui, o assunto não é esse, mas não vamos perder dos fariseus. Ele fala o seguinte: fariseu, eu jejuo 2 vezes por semana. Tem crente que está perdendo fariseu. Nenhum. Às vezes dá 2-1 para o fariseu. Vamos pelo menos empatar para depois a gente dar uma passadinha em nome de Jesus. Então observe a importância da presença. Vamos ver o que Paulo fala sobre oração. A nossa ideia hoje é só discorrendo o que Paulo diz. Veja Efésios capítulo 6, versículo 18. Ele disse que com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim. Deixa eu te explicar alguns pontos que eu acho interessantes nesse versículo. Primeiro, nós temos que entender o tempo da oração. E Paulo vai dizer que o tempo é orando em todo o tempo no Espírito. Segundo, vamos entender a natureza dessa oração nesse versículo. Natureza é com toda oração e súplica. Terceiro, veja a esfera dessa oração. A esfera é, diga assim comigo, no Espírito. No Espírito. Quarto, mas antes do quarto, é interessante que Paulo vai dizer em Romanos, não vai estar no telão, Romanos 8, 26, ele vai dizer: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Ele continua: mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Então, existe o Espírito Santo que intercede por nós, amém ou não, gente? Diga assim: obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor intercede por mim. Em quarto lugar, vamos estar vendo nesse versículo a vigilância da oração. Paulo vai dizer: e para isto mesmo vigiando. Olha para quem está do teu lado e diga assim: vigia. Vigiar em quê, gente? Vigiar para não gerar incredulidade. Vigiar para ter o quê? Paciência para esperar as promessas de Deus, amém ou não? Amém ou não? Vigiar para não falar, não orar por uma coisa e falar derrota sobre outra. Você olha que você venceu um pecado, depois você fala: eu estou com aquele pecado. Não, tem que vigiar para não arrancar aquilo que você plantou. Mas também esse versículo vai me dizer a importância da perseverança na oração. Paulo vai dizer que com toda perseverança. Isso aqui é muito forte, porque a igreja primitiva vai dizer, Lucas vai dizer em Atos capítulo 1, versículo 14, que os 12 discípulos perseveravam em oração, juntamente com suas mulheres, com a Maria, mãe de Jesus, e também os irmãos biológicos de Jesus. Um grupo todo perseverava em oração. Você vai ver também em Atos capítulo 2, versículo 42, que diz que os irmãos primitivos estavam unanimamente na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, e diga assim, nas orações. Olha só, unânimes. Isso aqui é algo muito forte. Mas eu acho muito legal o que Robert Lau disse. Ele falou que a oração não é para fazer a vontade do homem no céu. Ele disse que a oração é para fazer a vontade de Deus na terra. Diga assim: a oração é para fazer a vontade de Deus na terra. Mas ainda falando sobre Efésios capítulo 6, versículo 18, nós temos o alcance dessa oração. E o alcance é o seguinte: tem a ver com suplicar por todos os santos. O que é santos? Todas as pessoas da igreja. E Paulo fala: e orem por mim. Deixa eu pegar o gancho de Paulo. Eu vou pedir dos irmãos: orem por mim. Orem por mim, para Deus me dar graça. Porque todos vocês, eu tenho uma linha de transmissão com mais de 100 pessoas. Todos os dias, Deus é testemunho que eu abro a minha linha e vou orando pessoa por pessoa. Deus abençoa fulano, abençoa o Ali, abençoa o Diego, abençoa o pai Andrés, abençoa o Caleb, abençoa. Eu vou orando porque eu tenho essa responsabilidade de orar. Então eu quero fazer as palavras de Paulo a minha: orem por mim. Olha para quem está do lado e diga assim: orem por mim. Irmãos, mas vamos ver mais um texto paulino sobre oração. Veja, 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo vai dizer: orai. 1, 2, 3 e orai. Isso aqui é muito forte, porque não significa que eu tenho que estar constantemente sussurrando oração. Não quer dizer que eu estou 24 horas orando. A ideia do grego é o seguinte: é que eu tenho que fazer isso continuamente, eu tenho que voltar a fazer isso constantemente. Então, se eu estou no meu carro, sozinho, aproveita para orar.
Se eu estou tomando banho, aproveita para orar. Quer dizer, aproveita o máximo que você pode para o quê? Para falar com Deus. Isso aqui é algo muito, 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 muito forte. Agora, os crentes devem, meus irmãos, viver de tal maneira com Deus, que quer seja a oração falada, quer seja a oração silenciosa, quer seja a oração de qualquer gênero que for, ele tem que entender que nós não estamos confinados, presos a horas específicas. Eu falei 2 domingos atrás que os muçulmanos oram 5 vezes por dia, de maneira muito forte. Nós podemos orar mais do que isso, sim ou não? Você pode orar 20 vezes por dia, 30 vezes por dia. Então, a gente não fica preso a esse quantitativo diminuto, nós temos que maximizar a nossa oração. Veja o que Paulo também disse em Filipenses 1:4. A minha ideia hoje não é explicar muito bem cada versículo, só listá-lo para você entender que Paulo tinha uma visão holística sobre a oração. Paulo vai dizer em Filipenses 1:4, fazendo sempre, diga assim, fazendo sempre, olha só, com alegria, súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. Como pastor, como líder, Paulo falou sempre, e eu faço isso com alegria. Eu oro por todos vocês, eu oro por vocês. Sabe que existe um pastor que ora por você. Você que é líder de life, você tem a responsabilidade de orar pelos membros do seu life. Você que discipula alguém, ore pelo seu discípulo, amém ou não, gente? A importância da oração. Isso aqui é muito forte. Paulo nos ensinou de maneira tão extraordinária. Só abrindo um parênteses, Samuel chegou a dizer, nós já falamos isso há 3 domingos atrás, que se ele não orasse pelas pessoas de Israel, ele estaria o quê? Em pecado. Então, ele entendeu a importância da oração. Mas veja comigo mais um texto de Paulo, Colossenses 4:2, ele disse, perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Em outro momento, observe a importância da perseverança, por isso que o primeiro ponto é persevere, persevere, persevere. Paulo também chegou a falar, não vai estar no telão, em 1 Timóteo 5:5, ele vai falar sobre que as mulheres viúvas, lá da igreja que ele pastoreava, tinham que ser assistidas financeiramente pela igreja. E uma das condições é que essas mulheres, elas tinham que ter perseverado em súplicas e orações noite e dia. Uma das qualificações para o credenciamento das viúvas a receber ajuda financeira eram mulheres que oravam. Então, fica muito claro, as mulheres que não oravam não eram possivelmente assistidas pela igreja como as que oravam eram. Olha só que coisa interessante. Veja 2 Timóteo 1:3, dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti em minhas orações, noite e dia. Isso aqui é muito forte. Isso aqui é um líder, um discipulador, Paulo, escrevendo para o seu discípulo Timóteo. Timóteo, saiba de algo, Timóteo. Saiba que eu sirvo a Deus com a consciência pura, porque Timóteo, sem cessar, de segunda a segunda, eu oro por você. Eu me lembro de ti, Timóteo. Eu não me esqueço de ti. Noite e dia. Levante suas mãos e diga assim, eu declaro que eu sou um Paulo dos meus dias. Diga assim, eu decido orar pelas pessoas. Segundo ponto de hoje, primeira é a importância que a gente tem de perseverar. Segundo, a importância da intercessão coletiva. John Wesley disse que Deus não faz nada nessa terra que não seja através de respostas de oração cheias de fé. Não é qualquer tipo de oração. É oração cheia de quê, gente? De fé. Olha que coisa forte. Veja o que Paulo disse ainda em Colossenses 4:12. Ele fala o seguinte, olha. Sauda-vos Epáfras. Quase esse cara não aparece na Bíblia. Que dentre vós, servo de Jesus Cristo, o qual se esforça sobremaneira, continuamente, por vós, em orações.
para que vos servis perfeitos e plenamente convictos de toda autoridade, convictos em toda a vontade de Deus. Paulo vai elogiar agora um discípulo, alguém que faz parte da equipe dele ministerial, falou: olha, o meu discípulo, o meu colega de ministério, Epáfras, sauda vocês, irmãos de Colossos. E esse cara, eu tenho observado, gente, eu tenho muita gente falando, às vezes a gente vê pessoas falando o seguinte: olha, eu oro, eu sou bom nisso, sou bom naquilo, mas quando é alguém que fala sobre o outro, isso aqui é Paulo testemunho sobre Epáfras. Olha, eu testemunho que Epáfras, esse cara, ele ora continuamente por vocês. Continuamente. Para quê? Para que vocês sejam perfeitos, que vocês estejam convictos que vocês estão no caminho certo. Diga assim: eu oro continuamente. Diga assim: eu não desisto da oração. Mas veja também Paulo falando aos irmãos de Roma, no capítulo 15, versículo 30, rogo-vos, pois, irmãos, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações, a Deus a meu favor. Mais uma vez Paulo pede oração sobre ele. Tipo assim: eu oro muito por vocês, mas também me ajudem em oração. Isso aqui é muito forte porque a gente observa aqui que a oração ela é trinitária. O que é isso? Observe, Paulo fala que a oração é dirigida ao Pai, por intermédio do Senhor Jesus Cristo, pelo amor do Espírito Santo. Diga assim: ao Pai, por intermédio de Jesus, por amor ao Espírito Santo. Então a oração é trinitária, ela tem a presença da Trindade aqui. Agora, a gente observa também nesse texto que a oração, ela é de luta muito renhida. Observe que a oração, nós temos que lutar contra o diabo, contra a carne e contra o mundo. Então, por exemplo, uma das lutas nossas, talvez, é a sonolência ou a indolência. O que é indolência? Displicência. Só relapso. Não quero orar. Para que orar? Não tem necessidade. Então, a sonolência e a indolência, eles não combinam com a vida de oração ativa. Mas ele fala sobre luta. Então, a luta exige, muitas vezes, de nós diligência. Exige de nós um esforço. Então, irmãos, orar não é fácil, muitas vezes. Orar vai exigir de nós o quê? Renúncia. A gente vai ter que, talvez, acordar um pouco mais cedo, dormir um pouco mais tarde. Então, não é algo fácil, não é algo, assim, muitas vezes que a gente tira de letra. Mas Paulo vai dizer o seguinte, que nós devemos, ele nos comissionou os irmãos de Roma, que luteis juntamente comigo nas orações. Diga assim: eu sou um guerreiro de oração. E a ideia dessa questão aqui da luta é como se fosse um atleta numa competição. Você observa, a gente teve pouco tempo Olimpíadas lá em Paris, você observa que quem está competindo nas Olimpíadas, eles dão o quê? O máximo deles, sim ou não? Os caras lá do remo, com força, luta, é força, eu vou lutar, vou me entregar para conseguir. Essa deve ser o perfil de quem ora. Deixa eu abrir um parênteses aqui, a gente vai orar aqui na igreja, no live. Irmãos, vamos orar com força. Às vezes o pastor está orando, o líder do live está orando, está todo mundo calado. Abra a boca em nome de Jesus. Vá com integridade, com força. Paulo vai falar, existe um esforço, até para abrir a boca é um esforço. Amém ou não, gente? Então isso aqui é algo muito, muito importante. Agora, ele vai dizer ainda em 2 Coríntios 1:11, ajudando-nos também vós, com as vossas orações, a nosso favor. Mais uma vez ele pede oração agora da igreja de Corinto, a capital da Acaia, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido, por meio de muitos. Mais uma vez ele fala agora para outra igreja, para a região da Acaia, Corinto, orem por nós, nos ajudem em oração. Isso é algo tão importante. Veja 2 Timóteo 2, versículo 1 e 2. Olha só. Antes de tudo, pois exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de que, gente? De todos os homens. Em favor dos reis e de todos que acham investidos de autoridade, para que vivam uma vida tranquila, mansa, com toda piedade e com todo respeito.
Se você for estudar um pouco a Bíblia, você vai observar que 1ª e 2ª Timóteo e Tito, essas 3 cartas, são cartas pastorais. O que é isso? Paulo escreveu todas elas, mas não escreveu especificamente como destinatário final a igreja, e sim pessoas. Aqui Paulo está escrevendo mais uma vez para Timóteo, o seu discípulo, o seu ajudador, um pastor de uma igreja local. Então ele dá algumas dicas interessantes aqui. Então ele fala o seguinte: olha, ore por todos os homens, orem por todos os reis, todas as lideranças jurídicas, orem por todos os que acham investidos de autoridade, orem pelos pastores, orem pelos empresários, orem pelos professores, orem pelos políticos. E aqui eu quero abrir um parêntese, falar sobre política. Nós vamos ter, domingo que vem, eleições nos 5.570 municípios desse país. Aqui na Paraíba são 223 municípios. Deixa eu falar algo para você que nós entendemos como igreja, tudo pautado na Bíblia. A igreja não deve ser um curral de eleitoral. Temos visto pastores que às vezes pegam a igreja e falam o seguinte, chamam o político: olha, aqui eu tenho tantos votos. Isso é fora de cogitação. A Paz Church não aprova isso. O púlpito não deve ser palanque político. Vários pastores famosos do Brasil, pastores dessa cidade aqui que são bem renomados, eu tenho visto nos últimos dias, colocam o candidato em cima, que não é nem crente, que tem mau testemunho na sociedade, dá o microfone e o cara fala o que ele quer falar. Dito isso, pastores não devem se vender à política. Que bom que está sendo gravado aqui agora. É bom que os vídeos ficam. Isso vai servir para mim depois. Isso é maravilhoso. Por outro lado, dito isto, nós temos que ter evangélicos no legislativo e no executivo desse país. Só Deus sabe, se a gente não tivesse vereadores em tantos municípios, deputados lá em Brasília, combatendo leis que prejudicariam de maneira veemente a igreja. Então é importante esses homens e mulheres estarem lá. Deixa eu falar algo para você também, que nós entendemos como pastor. Um evangélico temente a Deus deve votar em candidatos evangélicos temente a Deus. Mas só se você tiver certeza que é um homem e mulher de Deus. Porque não é porque está numa igreja evangélica que é homem de Deus. Se você fala assim, eu conheço aquela pessoa, a história dela, ele é um homem e mulher séria, então é preferível que você vote num crente que tem princípios evangélicos do que votar numa pessoa que tem a sua vida totalmente depravada diante de Deus. Por exemplo, nós também entendemos que você pode votar em quem você quiser? Pode, o voto é seu. Mas Paulo vai dizer em 1 Coríntios 6,12 que tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Faz o que você quiser, aperta no verde depois, mas não convém, não é tão correto você fazer isso. O membro de uma igreja evangélica jamais deveria vender o seu voto. Isso é pecado, isso é crime. Os cristãos evangélicos, eles têm que ter princípios e valores alinhados o que, gente? A Bíblia. Por exemplo, e quem tem a vida alinhada à Bíblia, um membro evangélico não deve votar em partidos que apoiam o aborto, partidos que apoiam o casamento homossexual, tudo é contra a Bíblia. Partidos que pregam socialismo e assistencialismo com bandeira primária. Aliás, o assistencialismo já se tornou, na América do Sul, para muitos, o bem se tornou o mal. Muita gente precisa ser ajudada, sim ou não, gente? Tem que ser ajudada, tem muitas famílias que precisam. Mas por que se tornou mal para muitas pessoas? Porque hoje ninguém quer trabalhar. A gente vai para o interior, a gente vem para o interior, as pessoas, ninguém trabalha porque todo mundo é assistido pelo governo. Então, o que os governos, alguns fazem? Encabrestam a sociedade. Eu dou para você o pão e a água, lembra do círculo do passado? Dou o pão e água, e você está encabrestado, então eu consigo fazer manobra com você. O que eu oriento que nós devemos fazer como evangélicos? Votar em partidos. Não estou falando que partido é, estou falando características, e você que vai ver que partido é. Partidos que pregam o empreendedorismo. Partidos que pregam a industrialização, que pregam, meus irmãos, o crescimento profissional.
que pregam, por exemplo, a empregabilidade. Pessoas que não querem só o peixe para comer, mas que vão aprender a pescar, que vão aprender a empreender, a gerar emprego. Amém ou não, gente? Esse tipo de partido é que você deve votar. Porque, caso contrário, nós vamos ser sempre o quê? País de terceiro mundo. Ah, é tão bom ir para os Estados Unidos, é tão bom ver a Alemanha, é tão bom ver a França, o G7, que bonito. Se a gente não mudar isso, nós não teremos condições de mudar. Por outro lado, o membro da igreja evangélica não deve votar em candidato que, por exemplo, se envolveu em desvio de dinheiro público ou qualquer tipo de escândalo. Em candidato que teve comprovado nepotismo em sua gestão. O que é isso? Beneficiou amigos, beneficiou parentes. Não deve votar em candidato, inclusive até crente, viu? Tem crente que fez isso. Se o crente fez isso, não vote nele. Não é porque ele é crente que ele merece seu voto. Em candidato que, por exemplo, que foi comprovado infidelidade conjugal. Você lembra que quando Clinton governava os Estados Unidos em 98, uma confusão grande no mundo, quase impeachment, confusão, que escândalo, a sociedade não deve tolerar infidelidade. Não devemos votar em candidato que tem qualquer tipo de vício. O ódio, se é bíblico, gente, se tudo é bíblico. Quem quiser, vem comigo depois que eu vou dar todos os textos. Por exemplo, a questão do vício. A mãe de Lemuel, um rei lá de Provérbios, capítulo 31, ele fala o seguinte: olha, Lemuel, não seja dado ao vinho. Não seja um cara, Lemuel, bebedor, porque você vai perder o juízo, a noção de governar bem a nação. Tem vícios, é viciado, você sabe, não vota esse tipo de gente. Por último, essa pessoa já teve oportunidade de fazer alguma coisa? Já assumiu um cargo público? Ela fez o trabalho certinho? Se não fez, por que eu vou repetir meu voto nela? Então, é importante você analisar essa questão aí. Mas Paulo, só abrindo um parênteses aqui, Paulo vai falar o seguinte: ore por todas as autoridades. Outra dica aqui, você vai votar dia 6. O seu candidato não foi aprovado, não foi eleito, foi eleito 8 candidatos. O que nós temos que fazer? Dia 7, orar por esta pessoa. Amém ou não, gente? Abençoar esta pessoa. O que os crentes fazem? Eles ficam todo ano reclamando. Não dá certo, não dá certo. Eu falei. Irmãos, passou. Passou as eleições, agora é orar, porque é isso que Paulo ensina, por todas as autoridades. Agora são autoridades, quer foi eu que escolhi ou não, respeite a democracia, isso é importante. Amém ou não, gente? Dito isso, eu quero chegar à conclusão agora. Vamos voltar para a oração aqui. John Knox, ele faleceu em 1572, foi um grande líder na Escócia. E uma das grandes orações de John Knox era o seguinte: ó Senhor, dá-me a Escócia ou eu morro. Ele orava: Senhor, dá-me a Escócia ou eu morro. Talvez Deus quer falar com a gente nessa manhã. Ó Deus, me dá João Pessoa ou eu morro. Ó Deus, me dá os 223 municípios da Paraíba ou eu morro. Ó Deus, nos dê o Brasil. Amém ou não, gente? E aí o salmista, no capítulo 2, versículo 8 do Salmo, vai dizer o seguinte: pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua o quê? Possessão. Diga assim: obrigado, Jesus. Diga assim, levante suas mãos e diga assim: obrigado, Jesus, porque João Pessoa já é nossa. Diga assim: obrigado, Jesus, porque a Paraíba é nossa. Diga assim: obrigado, Jesus, porque o Brasil é nossa. A palavra bem forte ao Senhor Jesus. Aleluia, o Brasil é nosso, em nome de Jesus. Meus irmãos, caminhos profundos com Deus exigem renúncias profundas. Nós não podemos querer o incomum de Deus sendo pessoas comuns. E aqui é muito forte, porque John Bunyan disse que a oração fará o homem parar de pecar, ou o pecado seduzirá a parar de orar. O que é isso? O segredo de andar em vitória. Eu falei isso em algumas das mensagens que eu preguei nessa série. O segredo de andar em vitória é nós estarmos o quê? No secreto com Deus. Você precisa se libertar de algo? O segredo é esteja no secreto com Deus. Mike Buckley disse que é importante um momento específico para a oração
períodos maiores. Ele também disse que é importante você ter uma lista de oração. Vai com a lista de oração, número 1, número 2, 3, vai com essa lista. E é importante você também entender a visão correta a respeito de Deus. Tem gente que vai orar e pensa assim, Deus não gosta de mim, não. Deus não, só gosta da pastora Andresa. Não, eu não gosto não. Isso não pode, gente. Eu tenho que olhar para Deus como um pai que me ama, sim ou não? Um pai que me responde, um pai que é presente, um pai que atende as minhas orações. Então essa visão correta é fundamental para se abrir os céus sobre nós. Rick Warren, no seu livro Uma Igreja com Propósito, disse que Satanás tenta limitar a sua oração, porque ele sabe que a sua oração vai limitá-lo. Diga assim, o diabo sabe que as minhas orações vai limitar ele. Fique em pé, por favor, agora. Nós terminamos hoje essa série, foram 5 domingos consecutivos. Nós estamos orando pelo Zoom. Os membros da igreja têm recebido esse link. Estamos orando amanhã, 6h30 da manhã. Amanhã, segunda-feira, é o último dia. Nós vamos continuar de outubro até dezembro, todo esse trimestre, orando todas as sextas-feiras, às 6h30 da manhã. Eu mando para você o link, você entra, e a gente tem talvez aí 20 minutos de oração, abençoando o seu dia. Esteja conosco nessa oração de segunda e sexta, em nome de Jesus. Feche seus olhos agora.